Bom dia novamente. Vamos dar início à próxima sessão com o tema Distribuição de proximidade nas doenças raras, presente ou futuro. Just a quick note for the non-Portuguese speakers. I'm really sorry for having this session in Portuguese or for not being in English, but the purpose of this session is dedicated to the Portuguese ecosystem, so we are focusing only in Portuguese. A sessão será moderada por Filipe Soreira, da Purpose Pharma. O Filipe é também ex-presidente da PBio e é nessa qualidade que está aqui enquanto moderador. E a sessão irá contar com Catarina Paulino, membro da direção da APA, da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Carlos Lima Alves, vice-presidente do Infarmed, Nadine Ribeiro, coordenadora da Unidade de Gestão do Medicamento e Tecnologias de Saúde da Direção do Serviço Nacional de Saúde, Patrícia Guimarães, farmacêutica da Farmácia Gramacho em Matosinhos, Paulo Gonçalves, presidente da RD Portugal, e Pedro Soares, diretor dos Serviços Farmacêuticos da ULS São João. Muito obrigada a todos. Boa tarde, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, PBio, por organizar promover este debate, que esperamos que seja interessante e esclarecer, e saiamos todos aqui de uma forma perfeitamente esclarecida neste dia. Conforme já fomos todos apresentados, temos aqui um painel multidisciplinar, portanto, com todos os atores, ou a maior parte dos atores intervenientes nesta área, e cabe-me a mim fazer esta moderação. Este tópico, portanto, é um tópico premente, visto que podemos estar a alterar, portanto, o paradigma da distribuição dos medicamentos em Portugal. Estamos a falar de passar os medicamentos que são distribuídos e que são disponibilizados aos doentes na farmácia hospitalar para a proximidade. E especialmente o que eu gostaria também de verificar hoje é como é que se vai fazer isto em contexto de medicamentos órfãos para doentes que são portadores de doenças raras. Fazendo aqui um pouco de contexto, ao longo destes últimos anos, a distribuição de proximidade não aparece do nada. Tem um contexto, portanto, nos últimos cerca de 8 a 10 anos, houve muitos projetos pilotos que foram, portanto, lançados, nomeadamente, por exemplo, uns exemplos é o VIH, em diversos hospitais da área de Lisboa, de Coimbra, portanto, e do Porto, ou mesmo, portanto, temos aqui tanto o Dr. Pedro Soares do Hospital de São João, que teve tanto que deu um forte impulso tanto à criação do Farmatoker e que é quase um exemplo, portanto, e uma inspiração para muitos dos hospitais. Também, tanto ao longo destes anos, o Ministério da Saúde, tanto, e todos os agentes, tanto ligados ao Ministério da Saúde, foram criando a legislação, tanto que permite, nesta altura, fazer, tanto de uma forma perfeitamente enquadrada, esta distribuição de proximidade, nomeadamente existe o cabimento orçamental, em que todos os atores, tanto nesta área, tanto, têm a sua remuneração. Existe um decreto-lei, tanto de 2023, e durante o ano de 2024 foi regulamentado, tanto existem 2 portarias que permite tanto o enquadramento desta distribuição de proximidade. Também eu queria e gostava de hoje ver discutido, está este sistema de proximidade mesmo centrado no doente, que eu acho que é uma questão fundamental para ser tanto discutida. E também ao dia de hoje há diversas questões que ao preparar esta apresentação, tanto que a mim se levantaram, que estão as necessidades dos doentes com esta distribuição de proximidade, tanto vão ser atendidas. Aumentará a distribuição de proximidade a adesão à terapêutica, fundamental tanto para o tratamento das doenças crónicas e algumas delas, tanto doenças raras. Também, tanto quando estive a olhar para os números, tanto, e é sempre bom olhar para os números, e qual é que poderia ser tanto o alvo e a população-alvo que um programa como este poderia atingir.
Estamos a falar, tanto de um relatório de 2021, preparado por uma comissão que fez as recomendações ao Ministério da Saúde para a criação deste programa. Estamos a falar que existem neste momento em Portugal, portanto, ou pelo menos em 2021, 130 mil doentes que estão tanto que recebem um medicamento pela farmácia tanto hospitalar. E depois há outra questão. Está o sistema preparado do ponto de vista logístico, informático, clínico e farmacêutico para lidar tanto com esta demanda a ser toda implementada? Estamos a falar de 130 mil doentes, portanto, são muitos doentes. É evidente que muitos não serão elegíveis. E também, tanto a particularidade como lidar com um doente, tanto que tenha uma doença rara, e que seja portador de uma doença rara e que precise de um medicamento órfão. Olhando para as portarias, tanto em particular, eu penso que, e depois, portanto, há especialistas aqui no painel, mas todos os elementos tanto estão legislados e estão na portaria. O papel do clínico, o papel do farmacêutico, quer do hospital, quer tanto da farmácia comunitária, a parte informática, a proteção de dados, inclusivamente falam tanto da elegibilidade do doente, como é que o doente é elegível para um programa de distribuição de proximidade e quais é que são, inclusivamente, os critérios e os passos que o doente tem que fazer, tanto ao longo deste processo. Quais é que seriam, tanto, há outras questões, há áreas, tanto, de intervenção, tanto ao longo deste processo, há áreas de intervenção em termos de doença, que devem ter prioridade e que já estão incluídas, e, mais uma vez, como atender tanto às doenças raras, como em particular. Olhando para, e esta é a última parte desta minha intervenção, e além de ter olhado tanto para e ter estudado o relatório de 2021, fui também ver o que é que se está a passar nestes últimos 9 meses. E pelos dados que recolhi, tanto junto da ANF, tanto e que a Patrícia gentilmente tanto me cedeu, neste momento existem 11 ULIS que têm um programa tanto ativo. Há cerca de 330 farmácias que estão ativamente a fazer distribuição de proximidade. Há cerca de 480 utentes com prescrição ativa e que vão à farmácia tanto levantar tanto a sua medicação. E desde o princípio do ano existiram tanto 1.570 dispensas na farmácia. E eu parava aqui, porque realmente, dos 130 mil para os 400 doentes, tanto vai uma grande diferença. Estamos no arranque, portanto, 9 meses foi um parto difícil, mas eu estou em crer, tanto que está na altura de começar tanto a acelerar, porque acima de tudo, tanto aos doentes, tanto que são quem mais beneficiam desta distribuição de proximidade. Antes de agora discutir tantas tecnicidades, eu passava a palavra tanto ao Paulo Gonçalves, que o programa é desenhado tanto para os doentes, para os utentes do Sistema Nacional de Saúde, e nada melhor tanto que termos um membro de uma associação tanto de doentes, ou uma congregação de associações de doentes, para nos explicar se o programa está bem desenvolvido e se atende tanto às vossas necessidades. Eu ia começar por dizer, ainda bem que me faz essa pergunta, que é sempre uma forma bestial de começar as coisas, mas dizer-lhe que, no caso das doenças raras, isto é particularmente importante porque apenas 15% das doenças raras têm medicação específica para tratamento. Okay? Portanto, este desenho, ou este processo, não foi tão desenhado para as doenças raras, mas mais para as doenças crónicas. E já agora não são 10 anos, são 20. Que da pesquisa que nós fizemos em 2019, isto começou em 2003. E há várias pessoas com quem eu tenho falado nos últimos tempos que falam destes 20 anos que andamos nisto. E aquilo que nós fizemos, nós, associações de doenças crónicas, de uma forma geral, incluindo as raras, foi que nós fomos visitar 5 hospitais da Grande Lisboa. Depois disso, e já havia esses exemplos, incluindo o Garcia da Horta, que tem um processo a funcionar muito bem. Nós fomos a Coimbra. Coimbra tem documentos de 2003, incluindo dados, evidência
que funciona e é mais barato ao Estado funcionar dessa forma. Esses dados eram públicos, portanto não foi nenhuma inconfidência, e depois a seguir, com estes dados todos, o que é que a gente faz a seguir? E nós fomos ao São João e falamos com o São João, apresentamos isto na altura, o diretor farmacêutico ou da farmácia hospitalar era o Paulo Carinha, e ele disse, eu cheguei lá e despejei aquilo tudo, e ele disse, bom, então, se calhar já nem lhe digo o que é que vamos, porque é que eu o convidei para vir cá, porque na realidade foi ele que me convidou para eu lá ir para me falar do Farmadoquer. E daquilo que eu lhe disse, ele disse, vamos só ligar ao professor Fernando Araújo, que era o presidente do Conselho de Administração da altura, porque aquilo que nós fizemos foi a recolha dessa evidência toda e os porquê-sims para os porquê-nãos que nos tinham dado ao longo do nosso trabalho de mais de 6 meses. E no dia 1 de dezembro de 2019 nós começamos o processo. Em março de 2020, e é importante esta data, porque em março de 2020 nós confinamos. A meio de fevereiro, nós começamos a participar, aliás, a meio de janeiro começamos a participar, a esclerose múltipla começou a participar, porque ainda por cima escolheram mal a patologia, foram pegar no HIV para entregar numa farmácia comunitária, portanto, isto só de quem não faz perguntas aos cidadãos, não é? Se perguntassem, os cidadãos com HIV teriam dito, isso nem pensar, comecem com a APDI, ou doença inflamatória, ou com a esclerose múltipla, ou outra coisa qualquer, não comecem connosco. Mas não perguntaram, porque esse é um dos problemas que nós temos encontrado ao longo do tempo, é que muitas das vezes somos chamados já na parte final, e o que nós precisamos é de fazer parte do processo, para que possamos não apenas indicar os problemas, mas também fazer sugestões sobre as soluções. E, portanto, eu tinha começado por isto para dar o contexto de que o passo a seguir foi entre os avanços e recuos que algumas farmácias hospitalares queixavam-se de que as farmácias comunitárias é que não queriam, na realidade foram eles que tentaram impedir que isto acontecesse. Porque a par disto, há um outro processo que foi absolutamente crítico para nós conseguirmos ter hoje, porque já agora, em março de 2020, a forma de chegarem aos utentes que precisavam desta medicação em casa, porque nós estávamos confinados, foi através das associações de doentes. Okay? Porque não havia forma, sem atropelar o RGPD, embora numa situação de crise como aquela, nós podíamos atropelar porque havia uma situação situações de emergência e de vida ou morte. Mas ainda assim, fomos nós que fizemos esse trabalho com uma coisa chamada, Via Verde na altura criada, a Operação Luz Verde, mas que só funcionava com o last mile que nós inventamos. Porque nós é que sabíamos como chegar a última milha à casa das pessoas. Portanto, isto é para tornar o contexto. Depois houve estes avanços e recuos e nós mantivemos a pressão a dizer não, nós não vamos voltar para trás. Até porque havia evidência, nomeadamente o número de dias, até a poupança da pegada ambiental, significava mais de 4, com os números que me apresentou, se calhar garantidamente mais de 50 mil voltas à Terra do que se poupa em quilómetros. Okay? Para além do número de reinternamentos, se nós fôssemos aos hospitais fazer coisas que não precisamos. Okay? Portanto, tudo isto está documentado e está... Passando à parte da implementação deste ano, eu acho que é, no mínimo, vergonhoso estarmos a falar de 400 e tal, 500 novas adesões. Uma vez mais, porquê? Fomos nós convidados para participar nestas discussões? Não, convidaram-nos no final para nos informar que estavam 480 adesões. Está errado. Mas, nas associações, e isto é importante, as associações de doentes são feitas não de pessoas que estão a mando das farmacêuticas, mas de pessoas que têm necessidade do SNS. Os doentes crónicos são os crentes praticantes do SNS. Porquê? Porque são aqueles que estão agora, para a semana, daqui a 1 ano e daqui a 10 anos, se ainda forem vivos. E, portanto, como precisam do SNS, são os maiores defensores da sustentabilidade do SNS. Portanto, eu não vou defender uma farmacêutica para cobrar ao Estado 1 milhão de euros por um medicamento. Eu vou querer perceber por que razão é que é 1 milhão de euros. E há muitas pessoas nas associações de doentes que são economistas, fizeram parte de processos de compras. Portanto, nós temos essas capacidades todas. O que não temos é a abertura, algumas vezes, outras temos, para participar no processo. E, portanto, o que nós queremos
é fazer parte do processo. E já agora o nosso tempo não é gratuito, okay? Porque nenhum daqueles outros, o tempo deles é gratuito. Uma coisa é nós trabalharmos gratuitamente para as associações de doentes, outra coisa é fazermos consultoria para determinados grupos de trabalho. E dito isto, aquilo que nós precisamos é de perceber onde é que estão os problemas técnicos para haver apenas 480 e não haver 96 mil. Muito obrigado. Doutora Nadine, ouvindo o comentário que o Paulo Gonçalves fez, e qual é que é o diagnóstico que faz, tanto em visto que faz parte e coordena a unidade de gestão, tanto que tem a tarefa de fazer esta implementação, qual é o diagnóstico tanto que faz à data de hoje? Da implementação do programa. Então, muito bom dia a todos. Eu estou aqui em representação da Direção Executiva, que é um dos membros da equipa de acompanhamento da implementação do programa, onde está também o Infarmed, a CSS, a SPMS, SUS, são vários elementos. Pronto. Na perspectiva da Direção Executiva, a nossa obrigação é mais o acompanhamento às instituições e o apoio técnico, o LS e POs, e perceber porquê que realmente só tínhamos agora 400 e pouco. Na altura, quando fizemos esta grande questão, estávamos em maio, junho deste ano, era suposto termos acabado a primeira fase de implementação, que era mais técnica, de softwares, e começar o rollout. E percebíamos que os que estavam, que na altura estávamos com 10 instituições, depois passámos para 12, neste momento já estão 12, embora uma delas ainda está, acho que não incluindo doentes, verificámos que realmente os números não avançavam, e já deveriam ter avançado até para fazer o próprio piloto, porque um piloto é para detectar questões num ambiente mais controlado. Estamos aqui a falar, e neste aspecto considero que é absolutamente centrado no doente, de segurança, não é? De garantir. E a segurança não é só se o doente consegue ir o utente, peço desculpa, às vezes não sou politicamente correta no termo que uso, os utentes têm doenças crónicas, que conseguem ir à farmácia. Também importa que o medicamento lá chegue ao medicamento certo e que continue a chegar. O que nós verificamos é que existiam várias questões no desenho e na implementação do mesmo que punham em causa a chegada do medicamento certo no tempo certo. E fizemos isso porque nas nossas reuniões técnicas com estas entidades todas, tudo parecia estar certo. Todos os parceiros tinham dito, não, já fizemos a nossa parte, está a funcionar, os utentes não apareciam. Ou seja, o Estado também é crítico de si próprio, não é? E tem que ser, e nós somos todos técnicos, então fomos para o terreno, provavelmente, até tínhamos tido uma reunião prévia, que é que o Dr. Paulo estava a falar antes, em que eles também nos questionaram, mas porquê, o que é que se passa? E nós fomos tentar perceber com as VLS e da IDE, porque a IDE tem o acompanhamento às VLS, mas fomos todos, não foi? A IDE foi o Infarmed, foram todos os representantes. E cada colega, porque o sistema, não sei se conhecem em pormenor, parte da farmácia hospitalar, a integração dos utentes, há obviamente o médico, o prescritor, o farmacêutico, verificam o cumprimento dos requisitos do utente para se inserir no programa de proximidade. E como é que eles põem os doentes em proximidade? Uma coisa tão simples, mostre-nos como faz. E foi um choque de realidade. O processo, do ponto de vista técnico, tinha bastantes questões ainda por resolver, questões que muitas delas até se iriam ver quando houvesse um rollout, mas questões tão simples quanto pôr um doente demorava em média, para quem não tinha o fármaco que eram os mais rápidos, porque o modelo é algo semelhante, não é exatamente igual, mas é algo semelhante, 45 minutos a 60 minutos a colocar um utente. Ora, estamos a falar de 130 mil utentes. Nós temos números um bocadinho até maiores, mas nem todos estarão estáveis, nem todos serão, são mais, à volta de 200 mil, conseguirão ser introduzidos. Levaríamos anos a introduzir os utentes. Pronto. Nesse sentido, como é que o processo está? Eu acho que, apesar, isto foi em maio, paramos no sentido, não estavam a entrar, nem quisemos parar, não estavam a entrar mais doentes. Junho, julho e agosto corremos todas as 12 ULS, estávamos numa altura de férias, já sabem que é mais difícil, tivemos muitas reuniões porque depois também havia aquela ideia muito portuguesa que a culpa era sempre quem não estava na reunião. Estávamos lá 10, mas era do 11º que não estava na reunião. Fizemos essa acariação com todos, fomos também ver as farmácias comunitárias, reunimos com as farmácias comunitárias, reunimos com a própria SUS, com os armazenistas que estavam em representação e pronto, fizemos um documento que entregamos à tutela, todos em conjunto, à equipa de acompanhamento do que havia.
E acho que foi importante fazer isto, porque os desenhos, não vamos a dizer que o desenho era errado, o desenho do modelo é feito em gabinete, em secretaria, depois no terreno é a realidade. Por isso, neste momento, todos os pontos que foram elencados até à data estão em processo de alteração, porque eles depois dão sempre situações informáticas que eu não domino, devo já dizer, não me pergunto, mas estão agora em desenvolvimento. Neste processo, o verdadeiro piloto começou agora do ponto de vista informático, com a adaptação das questões que eram críticas, e eram entre 13 a 17, consoante o ponto de vista, onde se identificam 13 questões críticas, mas que eram coisas como a prescrição que já foi parada, estar efetivamente parada, para não haver, ser possível fazer aquisição de medicamentos para garantir que há uma continuidade, não é só a primeira prescrição, quando forem muitos, garantir que o utente passava na farmácia com a nova prescrição, senão o processo simplesmente para, porque aquilo tem validade. Coisas tão simples como estas, comunicação entre farmácia comunitária e farmácia hospitalar, pontos de segurança para sabermos que medicação tinham os utentes com eles próprios para conseguirem agendar na farmácia comunitária, porque todas as nossas vidas acontecem, e às vezes não conseguimos levantar naquela semana. Estas questões parecem mínimas, mas que efetivamente impactavam a segurança do processo. Pronto, neste momento estamos assim. Muito obrigado. Portanto, todo o sistema que foi desenhado em gabinete teve um choque de realidade. É assim, gabinete, eu quero dizer, quando os processos são desenhados, nunca é no terreno e em todo o terreno. É que Portugal, acho todos os países, eu conheço várias realidades, sempre que tentam fazer uma harmonização nacional, verificamos que há particularidades, especificidades, fazem com que nós sejamos, na verdade, 42 realidades, são as 42, exato, o LS e 3 IPOs. Quando eu digo isso, não foi implementado em todas. Muito obrigado. Dr. Carlos Alves, e qual é que é o papel preponderante tanto do Infarmed nesta implementação? Portanto, seria bom explicar à audiência. Muito bom dia a todos. Obviamente que o Infarmed assume as suas responsabilidades e tem participado ao longo do tempo em todo este processo. E, se me permite, teremos que ir de facto atrás, não chegaria a 2003, mas ao período pré-pandémico, quando se começou a fazer alguma avaliação das diversas iniciativas que já existiam, e desde logo uma das preocupações foi que existissem estudos que procurassem identificar as potencialidades de cada um dos sistemas, porque estamos a falar de sistemas muito diferentes uns dos outros, e que se percebia desde o início que não permitiriam estabelecer um sistema que garantisse a equidade no território nacional, porque estamos a falar de contratar uma transportadora, usar um distribuidor, não usar distribuidor, usar um armazém central, não usar, enfim, soluções que, em termos de aplicação e disseminação para que o Estado possa garantir que toda a rede vai funcionar com estándares que permitam a tal equidade, não era possível, neste conjunto de coisas. Por isso, existiu um grupo de trabalho, que há pouco o engenheiro Paulo fez referência, onde o Infarmed participou e até coordenou a elaboração do relatório. Estão aqui até 3 pessoas presentes que participaram. E nesse aspecto também gostava de dizer que, de facto, e a doutora Nadine sabe disso, foi feito depois um desenho em gabinete, digamos assim, do modelo que está agora em causa, mas foi beber a toda esta experiência, e foi a experiência do terreno. Todos os processos que existiam em 2020 estavam no relatório. Todas as pessoas foram ouvidas. E também, se me permitem, foram ouvidas todas as associações interessadas. Nomeadamente, está aqui o engenheiro Paulo, que eu posso confirmar. Agora, que a ordens, associações, de tudo aquilo que se apurou, se conseguiu chegar a um modelo que é o ideal ou perfeito, dificilmente vai ser o perfeito. Agora, houve opções que em algumas questões tiveram a ver com evidência que existia. Deixe-me aqui recordar que foram feitos estudos em Portugal. Há bocadinho estava a falar sobre a questão dos antirretrovíricos e dos doentes com infecção VIH. Um dos motivos pelo qual, naquele hospital que falou, eles foram colocados em primeiro lugar, foi exatamente porque era aquele que tínhamos evidência publicada,
enfim, não numa revista científica, mas publicada sobre o projeto que tinha havido em Lisboa e, portanto, no Porto procurou-se começar por um terreno sólido e depois avançar. Portanto, há explicações às vezes para isso e também foram ouvidos, nesse caso, as respectivas associações de doentes na área da doença, infecção por VIH. Entretanto, esse projeto, ou melhor dizendo, essa reunião de opiniões, de estudos que resultaram nesse relatório, foram atravessados por um período pandémico, onde outras soluções surgiram e, como também aqui já foi reconhecido, muitas delas tiveram um impacto extraordinário, permitiram, de facto, ultrapassar aquela fase dramática, mas também não era, mais uma vez, a solução. Não verificou-se que as diversas soluções, umas mais improvisadas, outras mais organizadas, porque já existiam antes, mas não eram, de facto, a forma de fazer chegar aos tais 100 mil, 130 mil, 150 mil, discuto muito esse número, mas é outra conversa, de forma a garantir a equidade. Por isso, em 2022-23 voltou, enfim, foi continuado esse estudo e a tutela tomou decisões que foram baseadas nisto, são criticáveis, enfim, em alguns pontos mais ou menos e, como disse há pouco, de facto não há nenhum modelo ideal, mas foi tomada uma decisão, qual o modelo. Relembro que no relatório que nós fizemos, por exemplo, apontávamos as virtualidades, as potencialidades e os constrangimentos de modelos como entrega ao domicílio, que, por decisão, não ficou consagrado neste modelo de proximidade. Não há consagrada a entrega ao domicílio. A entrega será em locais de proximidade, como as farmácias comunitárias, as unidades integradas agora nas ULS, mas de cuidados de saúde primários, e ficou também consagrada a possibilidade, em situações muito particulares, ao abrigo dos programas prioritários de saúde, a possibilidade de utilizar organismos de base comunitária. Portanto, foi um modelo, foi escolhido, foi decidido, baseado nisto que está para trás, mas com uma necessidade e aí, sem dúvida, concordo com a doutora Nadine, de passar do papel à prática, porque não havia nenhum local que tivesse exatamente o modelo que foi adotado em prática. Existiam diferentes modelos que se calhar se compôs como uma espécie de puzzle e se optou por este. Em vez de utilizar só a rede de distribuidores grossistas, utilizou-se um armazém central e foi designado o SUS, que faz esse papel, para que tivesse uma espécie de capacidade, ou efetivamente uma capacidade de fazer uma gestão centralizada. Relembro aqui que, a esse propósito da logística, nós estamos a falar de centenas de milhares, melhor dizendo até milhões de euros em medicamentos que vão circular pelo país num novo circuito, e que isso implica, obviamente, que haja uma responsabilização, que hajam mecanismos suficientemente robustos para não haver falhas de segurança, a entrega do medicamento errado, e nós já vimos, já conseguimos evitar alguns incidentes desses no próprio piloto, e para não haver, obviamente, riscos também de desperdício ou mesmo até de fraude, em última análise, mas pelo menos de prejuízo ou de perda de valor. Por isso, a complexidade é enorme. Houve, de facto, um modelo que, para implementar, se confrontou com dificuldades ainda mais, ou melhor, superiores àquelas até que se estava à espera. Do ponto de vista daquilo que terá sido, e a doutora Nadine já aqui aflorou isso, a questão dos sistemas tecnológicos, da comunicação e sistemas informáticos, de facto, a tarefa era complexa e verifica-se que é ainda mais complexa do que o que nós calculávamos. Existem, por exemplo, só para dar um exemplo, softwares em hospitais que são diferentes um do outro, apesar de serem, teoricamente, o mesmo software. São diferentes porque há customizações, e eu não sou informático, nem o Infarmed tem, de facto, esse papel, mas, por exemplo, a SPMS tem-nos alertado e tem-nos mostrado isso, exponenciou as dificuldades técnicas de fazer toda esta interação. Nós temos que ter uma prescrição que é feita por um médico, migra para um serviço farmacêutico e é avaliada por um farmacêutico, numa consulta farmacêutica, e essa informação tem que migrar para fora do hospital, para um serviço comum, que vai pôr em prática não só a logística para que haja as encomendas e o medicamento chegue ao local, como a informação da prescrição para que na farmácia comunitária o farmacêutico saiba o que é que está obviamente a dispensar e possa ter o seu papel, e de retorno de tudo isto para que o Dr. Pedro saiba
tenho 500 medicamentos, 300 estão na SUS, 200 estão nas farmácias, nesta farmácia, os meus 500 utentes levantaram a medicação no dia certo? Não, há 2 que estão atrasados, há 3 que não levantaram e que a medicação tem que voltar ao hospital ou eu tenho que dizer para onde é que quero que ela, em logística inversa, seja colocada e por aí fora. E isto, tendo em conta, e há pouco falou-se aqui, que quero garantir que a adesão do doente, se não aumente, pelo menos se mantenha. Aliás, devo dizer que o mais importante na proximidade não é aumentar a adesão, é garantir que a adesão se mantém com menor esforço, portanto, garantindo que assim podemos ter uma população com mais facilidade a aderir à terapêutica. Porque também nos hospitais nós todos fizemos e fazemos esforços para que haja adesão. E, aliás, muitas vezes não são candidatos inicialmente, pelo menos na maior parte dos programas de proximidade, não são os primeiros candidatos aqueles que têm má adesão, porque sabemos que vai complicar ainda mais a gestão do problema de saúde do doente. Agora, o que nós sabemos, e sem dúvida, é que a médio e longo prazo esses ganhos são evidentes. E também há estudos que demonstraram isso, nomeadamente nos 2 programas que mais publicaram, que foi o Farmatucare e o programa TARV2, aqui de Lisboa. Outra perspectiva que acho também importante termos aqui em cima da mesa é que a confiança dos serviços farmacêuticos, dos hospitais, dos conselhos de administração, dos serviços de aprovisionamento, tem de ser conquistada. E conquista-se quando os projetos, esta fase piloto, experimental, como quiserem chamar, mostrar a robustez. Quando eu tiver um hospital, e agora já começo a ter, neste momento estão 600 doentes, já não são 400, mas muito é graças ao hospital que está aqui representado, que diz, eu tenho 100, 200, 300, 400 e não 5 ou 6, e estou aqui a fazer uns telefonemas para que isto corra bem, mas não, tenho 500 ou 600 e isto é automático, enfim, é o mais automático possível, todos os outros irão certamente ter possibilidade de a seguir entrar e nós podemos, todos, não estou a dizer o Infarmed, não tem essa tutela direta, mas nós, equipa de acompanhamento, a direção executiva, de exigir e de pressionar e, obviamente, as associações e inclusivamente as associações de farmácias, porque querem, obviamente, avançar com este serviço, é algo que estamos todos empenhados. Isso é importante, implica a confiança. Outra coisa que implica também é os ganhos, porque há ganhos, este projeto, digamos assim, se começarmos no início, tem sempre dois eixos de ganhos. Aqueles que são para o doente, e que já aqui falamos, aqueles que são económicos em geral, há menos deslocações, há menos prejuízo para o ambiente, etc. E aqueles que são para o Serviço Nacional de Saúde. E para o Serviço Nacional de Saúde e para as estruturas dos serviços farmacêuticos, o que importa é garantir que se mantém a adesão, a segurança do tratamento do doente, mas conseguimos ganhar alguma coisa. O que é essa coisa? É ter menos utentes a entrar e a sair da farmácia, menos tempo gasto nos processos de dispensa para esses doentes e, portanto, poder, obviamente, ter os mesmos farmacêuticos, se calhar, a fazer consultas farmacêuticas, em contacto com os doentes, a fazer outras atividades que também me dispenso, o Pedro certamente saberá descrever, mas que nos hospitais também tem havido um crescimento muito grande da procura de serviços que são, de atividades que estão na dependência dos farmacêuticos. E, portanto, isso é um ganho, mas esse ganho, também mais uma vez, implica uma fase de esforço que é superior ao atual para depois termos o ganho, enfim, a um médio e longo prazo. E isso é difícil, todos nós sabemos, quando queremos implementar até um simples software num hospital, na primeira semana os médicos, os enfermeiros lutam, batem, etc., nos serviços, os softwares mesmo internos de prescrição, por exemplo, e depois, ao longo do tempo, com algumas melhorias, indo atrás também do que as pessoas vão referindo como problemas e tentando resolvê-los, vamos conseguir, provavelmente, uma adesão e a longo prazo, ou a médio e longo prazo, digamos assim, verifica-se que, sim senhor, é excelente. Portugal tem um sistema, por exemplo, de prescrição eletrónica, ou seja, receita sem papel, que é exemplar. Mas durante os primeiros anos foi dificílimo. E ainda hoje, quando há problemas com a PEM, toda a gente se queixa, todos nós que estamos aqui, seguramente, como utentes médicos ou prescritores ou farmacêuticos, mas sabemos que é uma virtude e olhamos para os outros países e a Alemanha olha para nós como um exemplo, porque não tem prescrição eletrónica instituída como nós. E depois quer fazer outras coisas que são benéficas, outro tipo de análise e não consegue. Portanto, este processo, sem dúvida que é difícil, sem dúvida que teve um caminho longo e difícil,
Em meu entender, já disse isto várias vezes, é um comboio em marcha que não vai parar, portanto, diria que, não assumindo aqui a responsabilidade que não tenho, mas parece-me que é inevitável e é de facto o tal comboio em marcha que não vai parar há de chegar à estação em que, enfim, a grande maioria ou um grande número dos utentes que são candidatos e elegíveis vão ter este processo num modelo como está, eventualmente com afinações, certamente, que poderão ocorrer. Agora, não antevejo que seja ainda, mesmo com todas estas evoluções recentes, um processo imediato. No mínimo, porque a integração dos doentes nunca vai poder ser um processo de um dia para o outro. Isso, aliás, estava bem claro desde o início. A integração será sempre progressiva. Para além disso, há ainda, de facto, estes problemas muito técnicos que estão identificados, que seguramente vão ser resolvidos, mas penso que nenhum de nós, e não estão aqui outras entidades até com mais responsabilidades, mas mesmo assim que não conseguimos assegurar com garantia que é em 1 mês, 2 meses ou 3 meses, mas é num horizonte muito próximo, sem dúvida. Muito obrigado por esta explicação, portanto, bastante detalhada. Se calhar agora perguntava à doutora Catarina Paulino, e atendendo ao detalhe que o Dr. Carlos Alves explicou toda a parte logística e gestão de todo o processo, perguntava se a administração hospitalar está preparada para esta complexidade e inclusão tanto no seu cotidiano. Sim. Antes de mais, agradecer o convite e ressalvar a importância que é a dispensa de proximidade, tanto para as administrações hospitalares como para os utentes. Para nós é uma preocupação, todo este processo traz ganhos que já foram amplamente referidos pelos meus colegas de painel, nomeadamente nos ganhos de sustentabilidade, na redução de idas do doente ao hospital e tudo o que isso advém. Devo dizer, e agora só apenas um parênteses e uma pequena partilha, que eu também sou mãe de uma criança com uma doença rara e, portanto, eu também beneficio deste programa e posso-vos dizer que tem um impacto enorme na nossa vida e na nossa gestão do dia-a-dia, porque é uma doente crónica e, portanto, tem as suas idas ao hospital e o facto de nós termos a facilidade de ter a medicação de dispensa hospitalar na farmácia, que por acaso é ao lado da minha casa, como podem imaginar, é uma facilidade imensa. No entanto, eu sei que é uma entidade que não aderiu ainda ao novo programa, portanto, ainda foi das primeiras a aderir, ainda antes do Covid, e que ainda não migrou para o novo sistema. Em conversa com a minha colega dessa entidade, o que ela me referiu foi que uma coisa também que o Dr. Carlos referiu, que é a falta de segurança e de confiança dos profissionais no próprio sistema de informação. E isso, de facto, tem sido um travão para a migração dos processos para o novo sistema. Nós, enquanto administradores hospitalares, obviamente que acreditamos que todo este processo tem que ser uniforme e deve ser uniformizado, até porque tem ganhos ao nível da distribuição, do controlo e da eficiência de todo o processo, mas a verdade é que é um processo que ainda está a fazer o seu caminho e com certeza que irá fazer o seu caminho. Nós, no âmbito da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, todos os anos temos o Fórum do Medicamento e de 2 em 2 anos produzimos o Índice Nacional de Acesso ao Medicamento Hospitalar. E uma das dimensões que costumamos medir e que medimos, a última vez que medimos foi o de 2024, agora vamos medir o de 2026, e medimos o acesso aos programas de dispensa de medicamentos em proximidade. Questionamos as entidades se têm ou não têm programas de acesso dispensa de medicamentos em proximidade. E devo-vos dizer que os resultados de 2024 não cruzam com nada daquilo que nós falámos até agora, porque 79,3% das instituições dizem que têm programas de dispensa de medicamentos em proximidade. Depois podemos repartir aqui um bocadinho isto e dividir e fazer aqui um scroll para dentro e tentar perceber o que é que se chama dispensa de proximidade, e depois vemos que há instituições que acham que dispensa de proximidade pode ser a dispensa em farmácia hospitalar. E, portanto, é verdade. Devo dizer que também que há aqui uma evolução muito importante neste indicador, porque em 2022 tínhamos 67% das instituições a dizer que tinham. Portanto, estamos a falar de 67% em 2022 e 79,3% em 2024, que também podemos
aferir que também pode ser pela introdução dos pilotos e desenvolvimento do próprio programa a nível central e, portanto, quem não tinha começou a ter e, portanto, também temos aqui algum crescimento. 37 das instituições que responderam já têm programas introduzidos ainda antes do Covid e, portanto, são aqueles que se calhar estão a demorar mais tempo a migrar para o novo sistema, porque são aqueles que têm um programa que já tem mais anos de implementação, que está a funcionar e que têm um bocado... A palavra certa é receio de transitar e de perderem aquilo que conquistaram, não é? Porque foi feito por muita vontade dos profissionais e por muito empenho e que agora também não querem estar a perder por falta de confiança do programa. E depois outro dado que também acho que é importante, que 91,4% dos doentes elegíveis é por decisão do profissional de saúde, mas também é uma decisão partilhada com o próprio utente. Portanto, não é unilateral. E pronto, era isto que eu queria partilhar. Bem, muito obrigado. Entretanto, agora se calhar passava a palavra ao Dr. Pedro Soares e pegando um pouco no que a doutora Catarina Paulino referiu, muitas das instituições têm receio de migrar para o novo programa, e o que é certo é que o Hospital São João, pelo menos desde 2019, tem o Farmatoker, ou anteriormente, e não teve qualquer, pelo menos daquilo que nós falamos, problema tanto em fazer esta migração. E como está tanto no meio, tanto é quem contacta com o doente, quem autoriza a saída do medicamento, tanto da farmácia hospitalar para a farmácia comunitária, porque é que não teve medo tanto, e apostou tanto nesta migração? Bom dia. Primeiro, de facto, agradecer o convite para estar aqui presente. Eu, de facto, tenho uma equipa fabulosa a transformar desafios em conquistas, mas já lá vamos. Eu vou pedir desculpa, mas vou voltar um bocado atrás, está bem? E perdoem-me alguma benevolência para com os profissionais de saúde, em particular para o grupo que integro, pelo menos no meu serviço, mas eu diria que a proximidade começou quando o primeiro doente se dirigiu a uma farmácia hospitalar e disse que não conseguia levantar a medicação. E acho que sempre e cada vez que olhamos para esta questão, víamos que, de uma forma ou de outra, cada instituição, cada serviço, cada profissional, acabava por ter o seu circuito de proximidade, o seu modelo, a sua forma. O Infarmed está aqui representado, mas vai fazer de conta que eu não digo metade destas coisas, mas a forma, de facto, de facilitar o mais possível o acesso e a acessibilidade do doente ao medicamento, até porque, como disse, isto são doentes crónicos e que vão fazer o percurso da sua doença ao resto da vida connosco. E as pessoas ganham também, naturalmente, alguma relação até de familiaridade. O que não podemos e não aceitamos, de facto, é introduzir risco no sistema. E eu não posso deixar de relevar isto, já foi dito de uma forma ou de outra, mas nós mesmo com o Farmatoker, no momento basal, promovemos um estudo que, entre outras coisas, pressupunha um inquérito aos doentes. E, de facto, os doentes não só tinham níveis de adesão perto dos 90%, como tinham um nível de satisfação acima dos 80%. E é importante dizer isto, as pessoas não só estavam a fazer os seus tratamentos nos moldes supostos e com a qualidade e segurança que lhes é devida, como estavam satisfeitas com o serviço. Naturalmente, haverá sempre o que melhorar e queremos caminhar para aí, mas, honestamente, uma das nossas maiores preocupações iniciais era, e se isto asneira? E se amanhã o doente recebe um medicamento errado, faz o medicamento errado e tem um problema de saúde? Alguém nos ia perdoar? Iríamos continuar a olhar para a proximidade com benevolência ou iríamos começar a questionar tudo? Portanto, o nosso ponto de partida é sempre esse, é garantir que não se perde qualquer qualidade e segurança no processo e que, efetivamente, os doentes têm a medicação que precisam, o mais próximo e o mais acessível possível, mas em moldes compatíveis com as suas necessidades. Nós, no Farmatoker, por exemplo, e serei insuspeito, porque, efetivamente, participei, o meu serviço levou o processo até onde o conseguiu levar, de facto, depois começámos a ter problemas estruturais. Uma das falhas no desenho de Farmatoker, e agora corrigida com o novo modelo, era que a prescrição médica, à semelhante do que acontece nos cuidados de saúde primários, e nada contra, é um sistema que funciona no contexto, a prescrição médica saía diretamente para a farmácia comunitária, sem passar na farmácia hospitalar, que é o circuito interno do hospital. Nós, logo, de início, vimos aí um constrangimento tremendo. Qual era o problema?
cada vez que o médico não colocava a prescrição 100% conforme, a informação que chegava à farmácia comunitária estava errada. E ou o colega que estava na farmácia comunitária conseguia perceber isso, ou tínhamos logo ali um evento de segurança. E pior, quando nos apercebíamos dos problemas, era preciso ir atrás do médico prescritor, pedir-lhe para anular o receituário que tinha emitido e emitir outro novo. Obviamente perceberão que isto não é um sistema que permite alargar a 10 mil doentes, 20 mil doentes, que é o caso do nosso ambulatório, muito menos aos 150, 200 mil que haverá no país. E eu até fazia uma brincadeira. Se o problema fosse o doente raro, nós se calhar conseguimos fazer isto com metade do esforço. O nosso problema é que, efetivamente, entendemos que isto é uma necessidade transversal à nossa população. O Hospital de São João segue doentes do Faial, do Pico, de Vila Real de Santo António. Não vou pedir a um doente para se meter num avião todos os meses para levantar a medicação, nem um para atravessar o país inteiro. Isto faz-nos todo sentido do mundo. Agora, para todos os doentes, efetivamente, com alguma benevolência novamente para com o meu serviço, nós efetivamente já tivemos essa conversa, se calhar devíamos ter começado o Farmatoker pela esclerose múltipla, mas de facto, como dizia o Dr. Carlos, era os dados que tínhamos e a experiência que havia no país, era o caminho mais fácil, se assim quisermos, o mais rapidamente acessível. Já havia toda a infraestrutura, já estava validado que aquela medicação poderia ser incluída naquele circuito, os distribuidores conheciam a medicação, já estavam habituados ao processo de gestão, era um quick win, era mais fácil. Mas pouco tempo depois fomos para a esclerose. E acho que também será importante dizer que nós logo, e fizemos, recrutamento ativo. Partia do serviço abordar cada doente e perguntar se não estava interessado, até porque estes processos do nosso lado também precisam ter sustentabilidade, e para ter sustentabilidade tem de ter volume. Isto também não é e nunca foi nossa premissa, isto nunca seria um processo para 10 doentes ou para 20, tinha de ser para 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, tem de ter volume. E a verdade é que de cerca de 400 doentes elegíveis na altura, se não me falha a memória, nós recrutamos pouco mais de 200 para o Farmatoker. E havia doentes que, apesar de tudo, até pela proximidade com o hospital, sentiam-se confortáveis e até preferiam e sentiam-se mais seguros em manter o contacto com a equipa com a qual já tinham novamente até alguma familiaridade. E nós vivemos disto, e eu sei que isto na era da inteligência artificial e de tudo o que daí advém, falar em problemas de interoperabilidade de sistemas e desenvolvimento tecnológico deve parecer um bocado anacrónico. Mas é uma realidade, e não vale a pena fazer de conta que ela não existe. Eu não sei se vou cometer aqui alguma inconfidencialidade, porque a doutora Nadine não o mencionou, mas a última vez que olhámos para o processo, em 16 ou 17 pontos críticos que precisam de intervenção, 13 ou 14 são de sistemas de tecnologia. É o grande problema disto. Aliado ao segundo maior na saúde, que é a escala. Porque, eu repito, fazer um processo destes, e existem, e muitos hospitais conseguiram fazê-lo. Eu, se tivesse 100 doentes em ambulatório, eu não precisava de integração de sistemas, precisava de capilaridade da distribuição. Não, se calhar até conseguia nomear 3 elementos da equipa, olha, vocês vão estar com este processo. Também não os tinha, objetivamente. Mas é preciso perceber que, novamente, não é o processo para um grupo de doentes, é para todos. E eu respeito, e tenho todo o respeito, e acho que as associações de doentes devem ser incluídas, de facto, em tudo o que é decisão. Mas há margem de questões de conflitos de interesse. Tudo o que é associação de doentes tem um conflito enorme, que é olha para a patologia que inclui, não olha para as outras. Nós temos de olhar para todas. Nós temos doentes no nosso ambulatório, são mais de 100 patologias diferentes. O fórum é doenças raras, eu novamente. E para as doenças raras, nós, em algum contexto, eu não sei se era disso que falava, porque, por exemplo, no contexto das doenças lisossomais, aqui há mais de meia década atrás, criou-se uma rede de referência e centros de proximidade e, efetivamente, uma das metodologias de aproximação do tratamento aos doentes eram os centros de tratamento de proximidade. Nós, por exemplo, somos parceiros, se calhar até vão dizer, mas também é só do outro lado do rio, com o Hospital de Gaia. Os nossos doentes de doença lisossomal podem optar ser tratados no Hospital de Gaia e agora também, em princípio, em Vila Real.
Mas é através da farmácia hospitalar e de outro hospital. Porquê? Porque, em alguns contextos, de facto, sentimos que não há... que é preciso ter, no ponto de contacto com o doente, um profissional que esteja habituado a gerir aquele tipo de tratamentos e aquele tipo de terapias. Isto também não será... É só um caso e é o que é. Mas nós mesmo, no novo modelo de proximidade, só para se perceber, às vezes, como estes processos caem com as coisas mais mundanas, e na altura tínhamos 50 doentes neste processo. A páginas tantas, uma segunda-feira de manhã, recebo um e-mail que a medicação do doente... e isto é outra questão. É que depois temos o RGPD e ninguém na cadeia sabe quem é o doente, sabe quem está no ponto de partida e que está... Ou seja, só perceber de quem é a medicação às vezes é uma tortura. Mas, como eram poucos e a fazer aquele tratamento era só um doente, foi rápido localizar. Mas contactaram-nos, recebi a comunicação, que a medicação que a gente tinha pedido de entrega na SUS para distribuição, tinha ficado fora de frio. Era numa entrega, numa dispensa, 4.000 euros de medicação. Isto para se perceber o volume. E eu, estranhamente, fiquei contente daquilo me ter sido comunicado. Porque, ao menos, ganhei confiança que o circuito tinha pontos de controle que identificava. Quando estes problemas aconteciam, eram identificados, reportados, assumidos e corrigidos. Pelava-me de medo se ao fim de um ano não tivesse reporte nenhum, porque seguramente estaria a haver problemas no meio e ninguém estava sequer a dar por eles. Ou pior, mas vamos assumir que não os detectavam. E muito disto, parte disto, agora, eu honestamente, aí só posso falar do meu serviço. E, efetivamente, a minha equipa está apostadíssima, investidíssima neste processo. Entendemos que, de facto, é uma mais-valia disforme para os doentes, mesmo para os que vivem perto, entenda-se, porque eu não preciso que doentes de Vila Nova de Gaia atravessem a ponte para vir ao hospital. Se eu lhes posso colocar lá a medicação, faz todo sentido, até porque o metro do Porto já está saturado e agora pela conversa não vai alargar a rede. Não é do nosso interesse, e a gente já nem olha na componente económica, porque eu no limite, isto fala-se até em termos de despesa de medicamentos, nos moldes macroeconómicos, se calhar alguém ainda se vai lembrar que 150 mil pessoas a circular de carro de um lado para o outro ao transporte incentivam a economia, ou pelo menos a indústria da energia. Mas até nem é por aí, honestamente, nem é por aí. De facto, estamos a falar. O nosso ambulatório é responsável por 100 milhões de despesa ao ano. Estamos a falar de um processo, se estivermos a falar de meter metade dos nossos doentes neste regime, só um hospital, são 50 milhões de investimento em medicação do SNS a circular pelo país. É claro, mas nem vamos pelo valor. Nós queremos garantir que, efetivamente, este investimento resulta em qualidade no tratamento que damos aos doentes. E isso, de facto, é preciso sistemas muito bem integrados, muito sólidos e, de facto, os profissionais, até porque os doentes não nos perdoarão, os profissionais têm de confiar no fluxo, têm de confiar no circuito, porque senão, com toda a benevolência do mundo, não colocam em risco os seus doentes, porque é disso que estamos a falar. Um sistema destes mal montado pressupõe risco e não podemos, nunca o SNS é perito nisso, sacrificar a qualidade e segurança em nome do conforto. Em algumas coisas com prejuízo para o próprio SNS. Mas, novamente, perdoe-nos a visão de que, apesar de tudo, o serviço está a ser prestado com muita qualidade e segurança e os doentes, apesar de tudo, muito satisfeitos com eles. Agora, acho que temos, de facto, e estamos em bom momento, para começar a olhar para o copo meio cheio. Pela primeira vez na história deste país, temos um modelo implementado para o país, com financiamento, com fluxos, com responsabilidades, com tudo. Falta dar... Quero não me arrepender de dizer, falta dar o último passo, mas acho que estamos aí, estamos no momento de dar o último passo. Depois, como dizia a colega, isso depois alguém há de ir à frente e os outros vêm atrás, mas acho que estamos todos genuinamente investidos nisto, porque ninguém ganha. E eu, corporativismos à parte, essa história do, não, os doentes são nossos, isso não pode existir num SNS do século XXI e no meu serviço seguramente não existe. Muito obrigado. Patrícia, e a farmácia comunitária? Portanto, é o receptáculo?
o último, que é quem lida no dia-a-dia com o doente, sendo que já está preparada para esta mudança de paradigma, mesmo com todos os pilotos, tanto que foram sendo implementados ao longo deste período, e agora esta transição para um sistema mais organizado. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar os presentes. A minha resposta é sim, sem dúvida. Ao longo dos últimos anos, as farmácias participaram sempre de forma voluntária e muito ativa em todos os projetos pilotos que decorreram no nosso país. Estamos a falar do TARV1, do TARV2, do Pharma2Care e estamos a falar com muita expressão na Operação Luz Verde, num período particularmente difícil, em que utentes de risco tinham que se deslocar ao hospital e eu acho que contribuiu imenso para a contenção da propagação da pandemia em Portugal. Dizer-vos também que do universo das farmácias em Portugal, cerca de 3.000 farmácias, no regime de dispensa em proximidade, ao regime de dispensa em proximidade, no dia de hoje, aderiram sensivelmente 2.500 farmácias. Isto quer dizer que há um envolvimento muito grande da farmácia comunitária e uma vontade muito grande da farmácia em que este serviço de facto vingue e siga para a frente e seja o futuro, por possibilitar o acesso inquestionável dos utentes que se deslocam diariamente a muitos quilómetros de distância às farmácias dos hospitais, única e exclusivamente para levantar medicação. Medicação essa que está mais do que provado que pode, de facto, de forma segura, ser dispensada em farmácia comunitária, à semelhança daquilo que acontece na restante medicação crónica que os utentes já fazem diariamente na farmácia, que escolhem, porque os utentes elegíveis para este regime podem escolher a farmácia onde fazem o levantamento da medicação. Nós tivemos, ao longo dos anos, nos projetos piloto, e por isso custa-me um bocadinho assumir que ainda estamos no projeto piloto deste novo projeto de dispensa em proximidade, eu prefiro chamar-lhe fase de testes, porque projetos pilotos nós já tivemos muitos. Houve mais de 120.000 dispensas no âmbito dos projetos pilotos realizados em Portugal, antes de ser regulamentada a dispensa em proximidade, antes dos despachos das portarias e de tudo aquilo que legisla aquilo que hoje está a acontecer. O que não aconteceu, e é isso que nos deixa até de certa forma indignados, é como é que depois deste tempo todo eu continuo a ter nas minhas farmácias de oficina a coexistir o novo regime de dispensa e os projetos, esses em piloto, anteriores, à exceção naturalmente do Pharma2Care, porque como o colega disse, a migração do Pharma2Care está feita. Seria muito mais seguro, muito mais prático que os meus colaboradores tivessem um procedimento igual para todas as dispensas de medicamentos hospitalares. Nós tivemos formação obrigatória. Os farmacêuticos tiveram que fazer uma formação obrigatória que tinha que ser concluída durante o primeiro semestre deste ano. As farmácias tiveram que se mostrar disponíveis inscrevendo-se na plataforma do Infarmed para o efeito. As farmácias tiveram que ajustar os seus sistemas informáticos. Neste momento, eu estou muito confortável e muito satisfeita por poder dizer que nesta cadeia de vários intervenientes do processo, nós não falhamos, nós estamos disponíveis, nós estamos a dispensar, mas para isso as prescrições têm que nos chegar. Nós queremos ver os nossos utentes satisfeitos. Eu não quero que os meus utentes da minha farmácia, que até é em Arcos de Valdevez, tenham que ir a Coimbra ou a Lisboa, no âmbito de projetos paralelos, porque não migraram para a dispensa em proximidade, buscar medicação. Isso reduz a adesão à terapêutica. Isso tem despesas associadas elevadíssimas. Isso não é cómodo. Se eles são elegíveis para serem integrados no novo regime de dispensa, porquê é que isso ainda não aconteceu? Porquê é que está a demorar tanto tempo? Se eles estão integrados nos projetos piloto e corre tudo bem, porquê é que hoje eles continuam em projetos paralelos? É isso que eu não consigo perceber. Muito obrigado. Filipe, desculpe lá, eu tive a paciência, eu ainda bem, e peço desculpa aos autistas, por quem tenho muito carinho, mas ainda bem que eu não sou autista, tenho esclerose múltipla, porque senão eu já andava aqui a circular por coisa que me faz comichão. Eu tenho que, antes de me fazer a segunda, porque eu gostava de ir à questão das doenças raras, queria só dizer uma coisa, ou algumas coisas. Primeiro,
nós não olhamos por patologia, não olhamos pela doença da nossa associação. Duas coisas que nós fizemos de 2019 até hoje foi juntarmos em 2 grandes grupos as associações de pessoas com doença. Uma é a Plataforma Saúde em Diálogo e a outra é a RD Portugal. Porquê? Para que quando aparece um novo, pessoa, personalidade, nós podemos dizer, se quiser contactar com os doentes crónicos, é este número, é este endereço de e-mail. Segundo, se quiser contactar com as doenças raras, é este número e é este e-mail. Não há dúvidas, ok? E nós fazemos chegar a informação que seja. Nós não olhamos para a patologia, não fazemos nada disso e desafiem-nos para falarmos sobre conflitos de interesses. Que nós estamos prontinhos e com evidência para discutir o tema da evidência. E já agora convido qualquer pessoa a olhar para a nossa proposta ao Infarmed, quando foi feito o processo inicial, que foi recomendado, ou melhor, há um mail que nós guardamos religiosamente que diz que foi a proposta mais completa e mais... o completo é depois, mas enfim, era a mais completa de todas as propostas para o processo. Porquê? Porque ela não olhava para patologia, ela fazia uma avaliação de todo o processo e temos várias perguntas, por exemplo, porquê é que incluíram aqui o SUS? O que é que faz aqui o SUS? Porquê é que isto custa 11 euros e não custa 7? Porquê é que a Amazon entrega por 3, às vezes chocolates e flores? Há a questão dos medicamentos, temos que ter a garantia de segurança. Eles não têm garantia de segurança. Não venham dizer que quem faz distribuição em larga escala não tem garantias de segurança. Claro que tem garantias de segurança e responsabiliza as empresas. Mas, onde é que estão a poupança dos recursos que, com este novo processo, nós vamos gerar para o Estado? Porque quando nós fizemos estas contas, tínhamos que gerar poupança. Não é retirar as funções do farmacêutico hospitalar, aumentar os não sei quê do farmacêutico comunitário. Não é nada disso. É melhorar o tempo e a eficiência de cada um destes profissionais, porque o farmacêutico hospitalar é muito importante para o trabalho que faz para o hospital de dia e para o hospital, para os internamentos e cirurgias, etc. O que não faz sentido é ele estar a fazer um trabalho de caixa de pingo doce. Okay? Isso é que não faz sentido. Quando ele está lá, 37, trouxe gelo, trouxe a receita, trouxe não sei o quê, 38. Eu já chamei 3 vezes. Portanto, não inventamos isto, nós perguntamos. Conhece esta coisa da segurança e da comunicação e da interoperabilidade? Estas pessoas conhecem a forma como nós acedemos aos dados bancários, à autoridade tributária, etc., é que nós sabemos, porque muitas destas pessoas que estão nas associações doentes, ao contrário dos conflitos de interesse, trabalham com outras indústrias e implementam processos destes. Okay? Portanto, venham essas questões. E depois, e tal, mas esquecem-se da cadeia de frio. E quando nós íamos ao hospital, à farmácia hospitalar, alguém se lembra daquelas pessoas que iam de Porto Alegre a Coimbra, ou da Guarda a Coimbra, ou de Beja ao Garcia de Horta, e depois tinham que voltar para trás com uma placazinha no mês de agosto. E a cadeia de frio, alguém se perguntou sobre reações adversas, etc., nessa altura? Ou isso também não era um problema na altura? Todas estas desculpas são desmontadas. Façam-nos isto. Há uns anos atrás havia um conjunto de pessoas que andava com uma placa que dizia "Pergunte-me como". Só tem que fazer isso. Perguntem-nos como, que nós vamos responder a algumas destes porquenãos. Que nós vamos responder porque é que se tem que fazer exatamente pelas mesmas razões pelo qual nos dizem porque sim. Relativamente à prescrição e às alterações, e não sei quantos, uma vez mais, sistemas de informação, a prescrição não pertence nem à farmácia comunitária, nem à farmácia hospitalar, nem ao hospital. Pertence ao utente, tem que ser a única que está disponível no registro do utente. E essa tem que ser comum. E se aquilo foi mal feito, aquilo que tem que fazer é que tem que haver sistemas que não precisam de ser de muita inteligência artificial. Basta que tenham um conjunto de critérios para disparar alarmes e dizer assim, não vai sair porque isto está errado. Portanto, não nos venham fazer coisas, arranjar desculpas estranhas, porque nós cá estamos, se nos perguntarem, nós respondemos. O problema é que muitas vezes não nos perguntam.
Muito obrigado por esta intervenção. Eu acho que já... Eu não lhe fiz a segunda... Eu não lhe fiz a segunda... Espera. Não lhe fiz a segunda pergunta. Paulo, eu não lhe fiz a segunda pergunta, mas já adiantou, porque já elencou muitos dos aspectos de melhoria, tanto que poderão ser incluídos, introduzidos no sistema. E alguns deles referiu, tanto a questão da segurança, a interoperabilidade dos sistemas, a prescrição, muito já está tanto dito. E eu perguntava à minha esquerda, ao Dr. Carlos Alves, o que é que, na sua ótica, deve ser tanto melhorado daqui para o futuro para que para o sistema de distribuição de proximidade seja um sucesso? Bom, já agora devo dizer que tenho estado a falar e temos estado aqui a falar em geral sobre o projeto da proximidade e de facto não estamos a particularizar em relação às doenças raras, mas também aqui a fronteira entre rara e não rara, quando estamos a falar, por exemplo, na área oncológica, é muito limitada, como sabemos, e de facto para o sistema em si devemos encará-lo como um sistema que seja robusto para todo o tipo, obviamente, de patologias. E pronto, de qualquer das formas, também o Pedro já há pouco disse, de facto, há sistemas próprios para algumas coisas muito particulares, como foi o caso das doenças lisossomais, que até já existiam, enfim, aí sim, tem um caráter excepcional. Depois há uma coisa, desculpe, mas pronto, entramos um bocadinho em diálogo, acho que até é uma melhor forma até, se calhar, às vezes, sem desprestígio para o moderador, de aumentar o interesse na discussão. Nós partilhamos de tudo aquilo que o Paulo disse. A questão é que o que o Paulo disse falta o que vem a seguir. E é no que vem a seguir que nós estamos todos a trabalhar há mais de um ano e temos os resultados que temos. São as tais 2.500 farmácias, os tais 608 doentes, os tais 2.000 e tal dispensas, salvo erro. Não é suficiente, ou não foi suficiente até agora, para garantir que todos os sistemas, e quando diz interoperabilidade, devo lembrar-lhe que não existe interoperabilidade em país nenhum do mundo, exceto talvez na Dinamarca, entre os diversos sistemas de prescrição, de monitorização, de acompanhamento dos doentes. Todos os países estão a confrontar com isso. Sabe bem como eu, aliás, tenho participado em discussões sobre isso, o Espaço Europeu de Dados de Saúde, o principal problema, provavelmente, que existe para arrancar, vai ser, nos próximos 3 ou 4 anos, criar interoperabilidade. E quando nós dizemos que é de facto difícil, é difícil. Nós temos a mesma vontade que o Paulo de pôr isto para a frente, mas é difícil. Nós não estamos a dizer que é difícil para não o fazer, estamos a dizer que é difícil porque, como a doutora Nadine disse, vamos às farmácias todas e temos mesmo aquelas que estão a avançar com números significativos, como é o caso do São João, reconhecem os problemas que tiveram que resolver e a dificuldade que foi. Outra questão é a segurança é diferente da perspectiva do medicamento. Isso vai-me perdoar, mas não pode o Infarmed estar aqui sentado e comparar-se um distribuidor de couves com um distribuidor de medicamentos. Nem uma farmácia com um supermercado. As coisas são diferentes. E têm de ser diferentes e não é possível que não... Penso eu, pelo menos no mundo como eu o consigo conceber. Farmácias, distribuidores, mecanismos. Agora, o que disse tem toda a razão. O que disse tem toda a razão. Quando eu admito que um doente vai de Lisboa à Beja com 30 e tal graus e se calhar não tinha um carro com ar-condicionado ou não tem, e se calhar não tinha literacia sequer para saber o que é manter um medicamento num circuito frio, obviamente que estávamos a cometer um erro grave. Mas também sei que havia muitas iniciativas dos serviços farmacêuticos para evitar que isso acontecesse, mesmo fora do âmbito da proximidade que estamos aqui a falar, que é um modelo. É por isso também, já agora só um pequeno comentário sobre os pilotos, é verdade que cada um foi um piloto, mas não foi um piloto no sentido de pilotagem deste modelo, porque este modelo só agora é que tem bases para ter um piloto. Há pouco também disse, e é verdade, e também a doutora Patrícia disse, quer dizer, chamemos-lhe experimental ou experimentação, mas a experimentação a fase de experimentação, de pilotagem, de testes deste é esta. E é demasiado longa, Paulo tem-se com toda a certeza. O que é que podemos fazer para melhorar? Como já foi aqui dito, identificar... Agora sim, já temos um número significativo de ULS integradas, um número significativo de doentes integrados. Já nos confrontamos com uma série de problemas não previstos, desde os problemas simples, entre aspas, como a quebra do frio, como situações de
de problemas relativos à codificação e lapsos, enfim, digamos assim, na forma como a informação se transmite, identificamos uma série de pontos críticos. Resolvidos esses pontos críticos, que pensamos que estão no bom caminho para serem resolvidos, permitirá, de facto, dizermos aquilo que é a nossa vontade, vamos entrar em disseminação. Isto é, eu tenho a certeza que o próximo hospital que entrar tem todo o conhecimento técnico para poder avançar com os doentes que quiser, isto é, pode ir integrando os doentes ao seu ritmo, obviamente, mas tem a confiança no sistema. E é isso que nós queremos e pensamos que está muito próximo. É isso que todos os dados nos transmitem. Mas, como disse, essa viragem é uma viragem que tem, como também aqui já foi dito, uma responsabilidade muito grande, que tem uma implicação muito grande. O risco é elevado e, portanto, a passagem de um modelo ainda de testes ou inicial para um modelo em que, digamos assim, o hospital sabe e todos os hospitais sabem que podem abrir, dizer, vamos começar, venham, os doentes podem vir, os doentes sabem qual é o regulamento, os doentes sabem qual é a sua elegibilidade e dirigem-se aos serviços farmacêuticos livremente, digamos assim, para serem integrados progressivamente no modelo, é algo que ainda não foi possível obter até este momento, mas que pensamos que de facto está muito próximo. Muito obrigado. Doutora Nadine, agora pedi-lhe a sua opinião do que é necessário fazer para melhorar. Bem, tentando não me repetir, porque nós todos fazemos parte da equipa de acompanhamento e o Dr. Carlos já terá dito muito do caminho para melhorar, eu penso que acima de tudo é continuar com todos os sentidos bem alerta, porque estamos longe de ter os números que vão detectar todos os constrangimentos. Eu nunca sou a pessimista do grupo, mas agora serei agora se calhar a realista irritante, que estes constrangimentos foram detectados com 300 utentes. À medida que vamos incluindo mais VLS e mais utentes, outros virão surgindo. Mas isso faz parte dos processos e aí o engenheiro Paulo, peço desculpas, confundi os graus, saberá como informático que estas coisas, à medida que vão crescendo, vão tendo novos constrangimentos. Não podem efetivamente impedir que haja alargamento. Agora, eu devo dizer que o primeiro hospital que nós consultamos e que nos disse eu não ponho nem mais um doente enquanto estiver aqui, foi mesmo São João. E seria o hospital mais próximo do desenho que estava. E para responder também à colega Patrícia, e confirmando o que dizia o Dr. Carlos Alves, este é um modelo completamente diferente do que a maior parte dos modelos que são implementados nos hospitais. Mas também devo dizer, e contra nós falamos da formação hospitalares, estes modelos dos hospitais, com todos os seus defeitos, nasceram da boa vontade entre profissionais e utentes para conseguir proximidade. Mas, do ponto de vista da segurança, baseiam-se em Excels que os colegas fazem para dizer que o Sr. Zé Manel estava a indicação na farmácia X ou no hospital do Algarve Y. E às vezes os hospitais em proximidade são para medicamentos de biotecnologia mais frágeis e que nós não confiamos efetivamente nos sistemas de distribuição, por isso é que também temos hospitais em proximidade. Isto é tudo feito em Excels. E, como tal, não é de um dia para o outro que se integram nesse sistema. O sistema foi desenhado com muitos intervenientes, é um sistema complexo, não vamos agora fazer juízo de valor sobre o desenho, o engenheiro Paulo fez, mas eu não vou fazer, porque como técnica agora não posso, mas é o que temos, e é muito mais complexo e tem muitos mais intervenientes, não é? Ou seja, uma coisa muito simples, eu com o meu sistema de proximidade no meu hospital sei exatamente o estoque que tenho, quando é que tenho que comprar. Quando tenho 2 intervenientes onde não sei onde é que está o estoque, e não era um problema informático, desculpa, Pedro, eram problemas de desenho, nós não tínhamos noção de onde é que dos estoques e onde é que estavam os medicamentos, como é que eu poderia disputar uma aquisição? Não é? Claro que depois de nós identificarmos como sendo um problema de desenho, tem que vir o software dar resposta. Também não quero bater nos softwares, mas muitos dos problemas não eram de softwares, temos de ter essa frontalidade. Quando digo que foi feito numa secretária, foram ouvidos os processos. Eu estive no grupo inicial, e no grupo inicial não tinha sido identificado se era o sistema do Pharmacare, se era tínhamos identificado com as associações de doentes a necessidade da proximidade. E o que eram os requisitos mínimos para garantir que o medicamento era entregue, não é? Claro que o processo, ao ser pensado no terreno, está a dar estes confrontamentos. O que nós tivemos mal foi confiar demasiado
nas nossas reuniões de secretaria, onde nós também estávamos, não estou a apontar o dedo a ninguém, e deveríamos ter logo ir para o terreno e depois ouvir os doentes, concordo 100%, não na perspectiva de que fica bem dizer isto, mas a satisfação com a entrega também é importante, porque aqui ainda não chegamos a ouvir os doentes, porque ainda são tão poucas as entregas, porque isto não tem grande peso, e estamos a falar dos temas, o que o engenheiro Paulo quer dizer é que ele saberá dizer, mas o que o engenheiro Paulo está a dizer que nos ajudava não é como utente, está a dizer que é como técnico do software, não é? Como técnico, não é? Claro que têm técnicos e supostamente o Estado também. O Estado terá os melhores técnicos, aqui é o que estamos a tentar resolver com o que temos. Eu acho que deve disponibilizar isso, mas não é como utente que quer participar. Eu acho bem que deve participar como técnico, como utente, os vários que existam. Na verdade, é como me disse, os problemas que eram problemas de desenho, também de software, mas não acima de tudo de desenho, estão a ser agora corrigidos e agora vêm os softwares. E agora importa que todos os utentes que sejam técnicos possam dar o seu feedback. O engenheiro Paulo já fez esse caminho de contactar a Secretaria de Estado para fazerem parte do processo. Nós fazemos o caminho de os convidar a fazer parte das nossas reuniões. Isto também foi falado entre nós. Eu posso falar desde o momento em que estou no processo, que é relativamente recente, mas o caminho é muito este, continuar com os ouvidos e os olhos bem abertos, porque isto não é um processo que seja simples e, para mim, falta ainda bastante para estar a ser célebre, para garantir que é um processo único no país. Esta é que é a grande diferença, é um processo único no país e, por exemplo, neles não estão os doentes das ilhas. Não é? Os IPOs, não estão doentes dos IPOs que querem entregas de menos de 60 dias porque fazem manipulados. Mas isto, lá está, um processo é universal de início. Mas pronto, para dizer, é continuar, da parte D, estarmos atentos. Muito obrigado. E já que falamos do utente, Patrícia, na sua opinião, o que é que acha que é necessário para melhorar tanto a qualidade de vida, tanto do doente, tanto e a sua adesão à terapêutica e de todo este sistema? Para o utente, não há muito mais a melhorar. O utente, o que quer é, de facto, ter acesso com comodidade, naturalmente com segurança, aos medicamentos de que necessita e, a partir do momento em que é elegível para integrar este regime, acho que é unânime a todos os colegas que é mais conveniente para ele fazê-lo. Na maioria dos casos, não todos, naturalmente, porque há utentes que até moram perto das ULS que os seguem, mas quando estamos naturalmente a falar de utentes em que é expressiva a distância e o esforço que fazem, até mesmo em termos de abstenção laboral, para ir levantar a medicação, não é? Pronto, quando estamos a falar desses utentes, daqueles em que há um esforço associado que às vezes até pode comprometer a adesão à terapêutica, eles têm uma consulta com o farmacêutico hospitalar que os identifica como elegíveis, em que eles têm que demonstrar a vontade de integrar o regime. Por isso, na verdade, para o utente, a partir do momento em que ele se mostra disponível e mostra vontade, é sempre uma mais-valia. Da parte das farmácias, naturalmente vamos manter a nossa postura colaborativa, percebo perfeitamente que haja esse tipo de constrangimentos. A nossa expectativa é que, no menor tempo possível, dentro do tempo que será necessário, possa haver a passagem dos utentes de outros programas para a dispensa em proximidade, porque até agora, e em boa verdade, esse nosso trabalho também é voluntário e passa a ser remunerado. É verdade, está legislado. A farmácia recebe 6,83 € pela dispensa que faz do ato farmacêutico da dispensa dos medicamentos hospitalares. Os seus farmacêuticos investiram, ou as suas farmácias, eu investi na formação dos meus colaboradores para estarem disponíveis para prestar esse serviço e, naturalmente, compreendem que eu espero algum retorno nesse sentido, não é? De uma forma muito clara, é o que é. Temos também a expectativa que seja alargada a todo o território nacional. Os arquipélagos, de facto, seria naturalmente também bastante confortável para os utentes de lá que isso acontecesse. E, por isso, vamos assumir então que esta fase de testes, ultrapassados estes constrangimentos identificados, passará a funcionar a todo vapor, porque isso será uma grande vantagem, naturalmente, para todos os intervenientes.
Muito obrigado. Estamos na reta final do nosso debate e pedi à doutora Catarina Paulino também que, na sua tanto perspectiva e ótica, o que é que seria necessário tanto para melhorar e qual é que seria a sua mensagem tanto para o futuro? Pronto, a mensagem que eu deixo é muito, sei lá, nós acabamos por estar todos a dizer a mesma coisa, que é a importância e a relevância deste programa para os utentes, que no fundo vão ser os que mais vão beneficiar para esta proximidade da dispensa de medicação. Nós, enquanto administradores hospitalares, acreditamos no processo e achamos que todas as dificuldades que têm existido de fazer este rollout por todos os OLS vão acabar com o tempo por serem ultrapassadas. Neste momento temos 11, vamos passar a ter mais com toda a certeza. Também há aqui uma vontade e tem que haver aqui um investimento muito grande também dos conselhos de administração para fazerem força para que estes projetos sejam implementados e porem isto como uma prioridade nos seus planos de desenvolvimento organizacional, porque também requer aqui algum investimento que tem que ser previsto e também nos seus orçamentos, não é? E, portanto, toda esta problemática tem que ser inscrita e prevista para poder depois ser implementada e achamos, sem dúvida nenhuma, que é um projeto com futuro e de futuro. E é este o caminho e por isso é que todos nós trabalhamos no Serviço Nacional de Saúde com utentes para poder dar uma melhor qualidade e um melhor futuro para todos. Eu acho que é, no fundo, esta mensagem que eu deixo. Ainda, se calhar, antes de abrir algumas questões para o público, se as houvesse, eu pedia tanto ao Pedro Soares, ao Dr. Pedro Soares, visto que é pivotal em todo este processo, farmacêutico hospitalar. Ou caixa de pingo doce, pelos vistos. Eu vou para o Porto a digerir essa, ok? Mas se calhar vou colocar lá num trial de um mês e vemos como é que a coisa corre. Provavelmente não fui claro. O que não faz sentido é tanto tempo gasto naquele tipo de atendimento. Porque uma coisa é consulta do farmacêutico e outra coisa é um atendimento de balcão para entrega de uma caixa. Okay? Que é diferente. E isso nós queremos para o futuro, embora não me tenha perguntado isso nós queremos para o futuro. É a integração do farmacêutico hospitalar e o farmacêutico comunitário na equipa multidisciplinar, que é completamente diferente de fazer uma entrega de uma caixa. Eu já o disse algumas vezes neste processo e vou recuperá-lo. Uma consulta, epistemologicamente, é um pedido de informação e uma resposta. E as minhas colegas e colegas que efetivamente fazem atendimento em ambulatório fazem consultas de uma forma mais ou menos formal, mas procuram resolver tudo o que seja questão ou problemática que exista, quer a nível da prescrição, quer necessidade de informação do doente. Mas eu dizia genuinamente só por brincadeira, porque acho que a questão, ou como a contextualiza, se calhar até vai um bocado mais ao cerne da questão ou da dicotomia e da dialética que surge com o tema, que é, no fundo, todos nós temos algum desconhecimento sobre o processo dos outros. E isto ajuda a que se crie alguma entropia. E eu simpatizo muito com o que diz, porque sendo farmacêutico, não pertencendo à área das tecnologias, algumas coisas parecem-me completamente aberrantes. E, de facto, às vezes pergunto como é que A mais B igual a C, é preciso um desenvolvimento tecnológico de 3 meses e de uma equipa dedicada. Mas acontece-nos e, de facto, é a nossa realidade e convivemos com ela agora. E eu, novamente, eu acho que neste momento é o momento, de facto, de entreajuda, tentarmos perceber o melhor apoio que podemos dar. Nós temos contado muito, mesmo neste momento do piloto, ou de testes, ou como quiserem, de um grande apoio do SAFE, da ANF, porque é outra coisa que não existe neste processo. Nós temos de ter confiança que a prescrição chegou à farmácia, que o colega a recebeu e que está confortável com ela. E se não tiver e quiser falar connosco, não temos esse canal direto. E sei por experiência própria. Ligar para um hospital e conseguir chegar ao departamento e ao profissional não é fácil. E neste momento, de facto, que ainda nos tem permitido alavancar muito isto, é termos aqui um player que não está no processo, para todos os efeitos e propósitos, e novamente, até por aí mais algum cuidado aqui, algum requisito. Agora, acho que efetivamente, questões à parte, acho que estamos todos alinhados, que isto é do interesse de toda a gente, é dos próprios profissionais de saúde.
porque efetivamente concordarei que, pese não achar que a atividade é equiparável à de um caixa do Pingo Doce, acho que temos coisas onde a nossa intervenção pode efetivamente ser melhor, o tempo pode ser melhor investido, mas com alguma boa fé e como alguém que nos últimos 6, 7 anos já viveu este momento mais do que uma vez e já engoliu o que vou dizer, mais ou menos o que vou dizer agora, que é repetir. Acho que estamos a um passo. Temos um processo verdadeiramente nacional, transversal, uniforme e que dê resposta à grande maioria dos doentes que tenham interesse nele. Muito obrigado. Estamos mesmo em cima da hora, mas eu ainda abriria se houvesse alguma pergunta. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiro a forma transparente como partilharam todas as dificuldades e os desafios que têm tido até agora neste processo, mas gostaria de questionar o modo de distribuição, ou seja, nós temos em Portugal uma rede de distribuidores que tem cobertura nacional e que faz entrega às farmácias 3, 4 vezes por dia, e há uma coisa que eu não consigo perceber, é porque é que fomos envolver aqui o SUS. Ou seja, temos algo que está perfeitamente oleado, que há entregas às vezes mais do que 4, 5 vezes quando é necessário, e fomos envolver aqui uma outra entidade para fazer distribuição. Era essa a minha pergunta. Eu vou meter onde não devo. Mas primeiro vou fazer a minha exoneração de conflito de interesses. Eu devo ter sido no país das pessoas que mais frustradas ficou quando saiu aquele diploma e metia laços, por um único motivo. Tinha o farmato quer que não o tinha, e uma pessoa olha para aquilo e diz, pronto, mais um requisito, mais uma ligação, mais um... Eu não sei quem tomou a decisão, deixou de tomar, já tive dos dois lados, já. Sim, não, era o que eu ia dizer. Não, mas... Não. Só para clarificar isso, então, olha, ainda bem. Mas entenda-se, e para nós, e mesmo com a experiência que temos, porque nós trabalhávamos diretamente com os grossistas, a ADIF era associada ao processo, nós trabalhávamos diretamente com a Aliança, com o Profar, MP Pharma, e agora devia dizer todos, mas Botelho e Rodrigues, e está-me a falhar, Cofanor. E OCP, muito bem. E a verdade é que, com a experiência deste ano, e sendo, de facto, a realidade que nenhum desses players saiu do circuito, porque a SUS serve só de ponte e trata da logística, desde o armazém central até ao grossista selecionado em conjunto com a própria farmácia comunitária, há bastante vantagem em centralizar a nossa componente num armazém único e num sistema único. Gerir estoques de 6 grossistas diferentes ia ser complicado sustentar a longo prazo, até porque, novamente, pois eu sei que é de desenho, mas depois a tecnologia não está pensada para muitos desses circuitos e fluxos, e, novamente, a nossa parte será sempre mais fácil gerir a relação logística com um armazém central do que com 6 ou 7 distribuidores diferentes. Portanto, olha, até já fui dos que mais perplexo ficou, mas, olha, dei-me por convencido. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por terem participado neste debate. Foi um prazer. Espero que tenha sido esclarecedor. E, entretanto, acho que agora há algumas comunicações logísticas. Eu penso que vai haver agora um almoço, não é?